Agora vamos saber mais sobre o teatro. E de acordo com muitas informações, curiosidades, causos coletados por esta dupla de jornalistas que escreveram juntos o livro O Teatro Municipal de São Paulo. Histórias surpreendentes e casos insólitos. Então, boa noite, Edson Veiga e Vitor Hugo Brandalize. Obrigado por terem aqui. Boa noite, Rony. Obrigado pelo convite. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite. Bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, imagina, vocês estão em casa. Obrigado. Eu tenho uma paixão pelo teatro municipal e acho que vai ser mais do que prazeroso para mim. Não tanto para vocês, mas para mim eu tenho certeza que vai ser. Porque já foi palco de tanta história, né, meninos? Sim. E agora, de onde veio a história de vocês transformarem o palco em protagonista? Pois é, Rony, justamente tem a ver com isso que você disse, dele ser tão emblemático na vida das pessoas. Em 2009, quando o Vitor e eu éramos jovens jornalistas ainda, foi ali no Jornal Estado de São Paulo, onde trabalhamos, fizemos uma série de reportagens sobre uma denúncia de superfaturamento em compra de instrumentos musicais, na época, isso em 2009. Foi uma série, como a gente diz no jargão jornalístico, a história rendeu suítes, né? Quando a gente vai continuando ali a publicar. E nessa apuração... Mas isso não foi na época da compra do piano, não, né? Não foi. E essa série acabou, a gente acabou conversando com muita gente e todos, era impressionante como todos tinham uma história afetiva com relação ao teatro. Sejam artistas que lá se apresentaram, até pessoas anônimas que fizeram uma vez compras no Mapping e ficaram impressionadas com aquela arquitetura. No extinto Mapping, né? Sim. E pensamos, nossa, aí na frente. por que não fazermos um livro com as histórias, humanizando essa arquitetura monumental por meio de histórias das pessoas, dos famosos, dos anônimos, dos artistas, do taxista ali da frente, e foi essa a ideia, a gênese do livro. Bom, como é que foi para resgatar tanta informação? Porque isso aí é uma informação. Vitor, fala um pouquinho. Eu acho que o primeiro desafio do livro era, em mais de 100 anos de história, quais que a gente iria retratar. E a partir da primeira busca em arquivos, a gente foi no arquivo do Estadão, procurou lá as histórias. Lembro bem que a gente notou que tinha ali uma boa possibilidade de livro quando, antes mesmo da inauguração, a gente estava falando de denúncia de superfaturamento, antes mesmo da inauguração tinha a primeira denúncia de que, que havia um direcionamento na compra dos ingressos do municipal. Então, lá em 1911, quando o teatro foi inaugurado, já tinha a primeira denúncia. Então, começa assim, acho que a gente tem muita história para contar. Nesse nível, Vitor? Começou assim, já tinha lá atrás. Então, aí acho que o principal, talvez, dificuldade era quem são os famosos, quem são os anônimos que vão retratar essa trajetória de mais de 100 anos. E a partir daí foi mergulhar na história do teatro mesmo e elencar os principais pontos-chave, talvez, na história. Como a gente optou por contar a história por meio dos personagens, havia uma preocupação nossa com uma linha do tempo para, nesse percurso, não negligenciarmos nenhum episódio importante da história do teatro. Que é o leitor que enfrentar o livro do começo ao fim, ele tem que saber que ali aconteceu a semana de 22, ele tem que saber das 3 grandes restaurações, ele tem que saber dos movimentos que ocorreram ali contra a ditadura militar, ele tem que ter essa noção do panorama do que é o teatro municipal. E o que ele representa na vida das pessoas que foram assistir ou foram se apresentar naquele palco, que era o objetivo de muito artista, né? Era uma época que foi construído o teatro, era uma época extremamente glamurosa, porque ainda tinha um resquício do Império. E ele foi, quer dizer, a construção foi mais ou menos baseada em cima do Opéra, né, da Ópera de Paris, né? Porque nesta época, na época do Império, o Brasil foi a segunda economia do mundo. Mas, lamentavelmente, fizeram essa perversidade, porque acho uma coisa perversa com Pedro II, acho mesmo. Adoro história. E a ideia dele sempre foi essa de teatro, de arte, de música, enfim. E a ideia do cara, na época, era igualar o Brasil às outras potências do mundo. Por isso que o Municipal do Rio, e mesmo o daqui, tem aquele clima europeu, vamos dizer assim. Belle Époque. Belle Époque, o Teatro Municipal é a cereja do bolo do primeiro projeto de urbanização de São Paulo, que era de urbanização da região do Vale do Anhangabaú.
E a partir da iluminação pública que foi colocada ali, ajardinamento, a cerejinha do bolo era o Teatro Municipal, onde todo mundo queria ir para ver e ser visto. O imbecil que está na sua frente tem toda essa documentação iconográfica e não trouxe para mostrar. Porque eu sou um imbecil, olha ele ali. Eu tenho a planta do teatro em casa. Eu sou carioca, mas eu sou tão apaixonado por São Paulo. Havia uma competição entre os dois teatros, inclusive, né? Houve. Briga, um era mais antigo. Bonito, mais bonito é tudo, olha, é lindo, olha aí. A inauguração foi a coisa mais linda do mundo. 12 de setembro de 1911. E a inauguração ocorreu o primeiro congestionamento de São Paulo, né? Que é uma história muito conhecida, mas o que nós fomos atrás para o livro era quantos carros participaram desse congestionamento. Teve um congestionamento. Esse que é diário hoje, naquele momento, era umas poucas centenas. Olha que coisa mais linda. Tinha o Teatro São José em frente, você viu, não? Sim, onde é Light, né? Onde é Light, hoje até o viaduto do Chá, uma coisa maravilhosa isso aí. Bom, quando você tem uma construção desta magnitude, vamos imaginar que nada mais justo do que uma homenagem, né? Vitor, não sei se é mito ou se é verdade, mas Ramos de Azevedo não aceitou o convite. Sim, é verdade. Essa é uma das descobertas do livro. O Ramos de Azevedo, o arquiteto que projetou o teatro, quando um ano antes de inaugurar, em 1910, portanto, ele recebe um convite da Câmara Municipal. A gente quer te homenagear com um busto no saguão principal do Teatro Municipal. O Ramos de Azevedo recebe isso com muita satisfação, mas diz, não posso aceitar por deveres de lealdade. Não fui eu sozinho, fomos eu, o Cláudio Rossi e Domiciano Rossi. Ele era o patrão do escritório Ramos de Azevedo, que projetou a Pinacoteca, projetou o prédio dos Correios. Casa das Rosas. Casa das Rosas. Mas muita coisa do Ramos de Azevedo. Muitos casarões que não existem mais. Não existem mais, que absurdo isso. Agora a gente consegue mostrar no livro também, além desse ato de desprendimento, digamos, do arquiteto, como o Teatro Municipal tinha um posicionamento especial na cabeça do arquiteto, na memória dele mesmo. Porque a gente foi visitar a casa dele, e onde ainda está hoje, no bairro da Liberdade, em Pirapitingui, onde era o escritório dele, tem um vitral, e nesse vitral uma só obra ele escolheu para retratar nesse vitral. Era o Teatro Municipal. Claro. Entre tantas outras, ele escolheu essa. Né? Bom, além dessa importância, vamos dizer, arquitetônica, nós estamos falando de Ramos de Azevedo, o teatro foi palco de eventos, como vocês falaram, marcantes, né? Na nossa história, né, Edson? Vamos falar da Semana de Arte Moderna de 22, que foi uma coisa que até hoje chacoalha a cultura. É verdade. Se o teatro, a construção dele, até como estávamos falando, serviu para essa afirmação de São Paulo deixar de ser provinciana e se tornar relevante, né, numa época que o Rio de Janeiro era muito mais importante do que São Paulo, dá para dizer que a Semana de 22 foi a primeira vez que São Paulo protagonizou um evento cultural no país, sem dúvida. E, Rony, são várias dessas histórias que estão da Semana de 22 que aparecem no livro por meio de personagens, né? Foi uma semana que teve Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Vila Lobos. Então teve música, teve arte, teve poesia, teve vaia e teve aplauso. Olha, Oswald de Andrade. E acho que tem duas curiosidades disso que são interessantes. Primeiro que a Anita Malfatti, ela estava muito em baixa, depois da grande exposição dela em 1917, que foi destruída pelos críticos. Monteiro Lobato publicou no Estadão. Ela estava muito em baixa. E 5 anos depois, ela saiu como uma grande vencedora da Semana de 22. Exatamente. 20% das obras expostas foram dela, 20 quadros de 100 quadros. E depois que foi a primeira vez que se ouviu falar de um jovem escultor na época chamado Victor Brecheret, que hoje é o grande escultor urbano de São Paulo. Né? Quer dizer, as obras dele tem ali no fundo, no seu cenário. Ali, o Monumento das Bandeiras. Tem o Monumento das Bandeiras. Isso aqui é tudo, esse cenário inteiro é São Paulo. Uma representação iconográfica de São Paulo, né? E eu vou dizer, essa fase do Brecheret, essa coisa art déco, acho muito legal. Sim. O Brecheret tinha 12 obras na Semana de 22 e ele não participou presencialmente. Ele estava a 9 mil quilômetros daqui em Paris estudando e participou assim por cartas com seus colegas, estava sabendo do que acontecia, mas só as obras participaram, ele não. E essa história daquele concurso da pichação que pagaria quantos milhões, né? O Teatro Municipal, por estar onde ele está e ter essa carga simbólica, ele sempre foi muito visado. Então houve uma reforma na década de 90, fim dos anos 80, para reinaugurar em 91. Semanas antes houve um zum entre os pichadores que criaram ali um concurso para ver quem era o primeiro a pichar, compuscar as novas
paredes recém-pintadas do municipal. E eles foi isso, numa madrugada se reuniram, bolaram ali que um prêmio, uma vaquinha fizeram entre 180 e 200 reais na época, eram cruzeiros reais, mas fizeram essa vaquinha. E numa madrugada, 2 dias antes da reinauguração, que foi em 25 de janeiro, que era aniversário de São Paulo, então no dia 23, 2 funcionários, um ex-funcionário, um que era funcionário do Mapping, um moleque de 16 anos, sabia direitinho, porque ele trabalhava na madrugada ali, ele sabia direitinho quando passavam os vigias, sabia qual eram as movimentações, então em algum momento da madrugada não pensou 2 vezes, foi até lá, dois adolescentes e picharam. Um deles marcou Gruts, que era o nome do grupo dele, da gangue, e outro Visão. E saíram correndo. Foram pegos pela polícia e a gente consegue mostrar no livro como isso de fato era com os grafiteiros e pichadores das antigas, que isso de fato aconteceu. Eu acho isso criminoso, viu? Acho que agora que voltou uma obra dessa, meu Deus do céu. Foi. Vou mostrar a capa do livro. Isso aí. Aqui, ó. Você vai mostrar aqui, Pascoal, olha aqui, ó. Vê o negócio da luz, porque a capa é preta. Ó. Agora tá, deu. Viradinha pra cá, pra cima. Agora sim, ó, brilhou, olha aqui. Brilhou, ouro puro. Aqui, ó. O municipal tem que ter requinte, né? Lógico, não estava aparecendo dourado. Esse é o livro do Edson Veiga e do Vitor Hugo Brandalize, que é o Teatro Municipal de São Paulo, Histórias Surpreendentes e Casos Insólitos. Já vou começar a ler hoje, pode ter certeza. Obrigado pela presença, obrigado pelo autógrafo que vocês me deram, pela dedicatória, e apareçam mais vezes. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço.